Olá, sejam todos bem-vindos, aqueles que nos assistem. O meu nome é Thaís, eu sou trabalhadora da equipe do Evangelho no Lar dessa casa. Estou aqui para fazer uma breve leitura, fazer uma explanação de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e para conversar um pouquinho sobre a importância do Evangelho no Lar. Nós temos um texto pré-estabelecido para hoje e comecemos então com a nossa prece. Eu convido a todos, onde estejamos, para que possamos nos unir em pensamento, para que possamos elevar o nosso pensamento ao Pai, para que possamos imaginar a figura doce e serena do nosso Mestre Jesus, agradecer pela oportunidade dessa vida, agradecer por essa encarnação, agradecer por tudo que nos cerca, agradecer por todos os aprendizados que nos são concedidos, por todos aqueles que estão conosco nessa caminhada. E vamos solicitar para que a espiritualidade que trabalha nessa casa amiga, juntamente ao nosso Mestre Jesus, que possa derramar sobre nós toda a sua luz de paz, de consolo, e que nos auxilie, nos fortaleça no entendimento das palavras do Evangelho. Que assim seja. A nossa leitura de hoje, ela se encontra no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É o item 3, o item 5, desculpe, o óbolo da viúva. Jesus, estando sentado defronte ao gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Venho também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então, Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência. Tudo mesmo que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Eu convido a todos para que leiam, né, o restante desse texto, que é o item 6, onde Kardec discorre, né, a respeito desse item, e ele fala de quantos indivíduos deixam de fazer, de ajudar. Nós estamos falando de um capítulo que fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, nós estamos falando do ato de dar, de compartilhar. E que muitas vezes as justificativas, elas são porque eu não tenho o suficiente para dar. E aí Kardec nos traz no decorrer desse texto que não é do supérfluo, que é daquilo que nós nos utilizamos para viver. Jesus aqui, ele traz o dinheiro, o óbolo da viúva, aquilo que era precioso, aquilo que era da sua indigência, aquilo que ela necessitava para viver. E que o peso dessa doação, que provavelmente foi infinitamente menor do que o do rico, ela tinha um peso muito grande, ela tinha um valor muito grande. E aí nós pensemos, nós temos muito, a gente sempre tem o que dar, a gente sempre tem o que doar, nesse momento em que tantos necessitam, né? Mas, refletindo sobre esse item, eu lembrei que há pouco tempo atrás, fazendo um curso para o trabalho, eu assistia um rapaz que falava a respeito do tempo. E aí eu pensei,
o tempo como o óbolo da viúva. E ele estava dando um curso sobre gerenciamento de tempo e falando que o tempo é dinheiro, o tempo vale ouro. E nessa fala dele, ele disse que uma pesquisa foi feita que perguntava para as pessoas o que elas gostariam de ter mais. E claro, se falava em dinheiro, mas se falava em tempo. Eu gostaria de ter mais 1 hora do meu dia. E aí, o que você faria com essa hora do seu dia? Foi perguntado nessa pesquisa. Daí alguns diziam, eu ficaria mais tempo com os meus filhos. Outros diziam, eu ficaria mais com a minha família, eu dormiria mais. Foi algo que disseram bastante também. E daí ele disse, mas como será que a gente aproveitaria essa 1 hora a mais se a gente tivesse? Porque talvez nos primeiros dias a gente realmente se dedicasse para isso, mas depois a gente acharia outras coisas para fazer, para ocupar esse tempo que é tão raro e tão caro, e não faríamos mais aquilo que nós tanto gostaríamos. E aí, refletindo sobre isso e pensando sobre o momento em que nós estamos vivendo, nos foi dada uma oportunidade, talvez, para aqueles que estão em casa ou para aqueles que estão retornando aos seus trabalhos, para que a gente reflita a respeito disso, que é algo que é tão valioso para nós, que é o tempo, de como nós estamos compartilhando o nosso tempo, de como nós estamos doando o nosso tempo. Nós não sabemos no nosso tempo, a gente sabe que as nossas encarnações, que quando estamos encarnados, nós estamos em aprendizado. Sabemos que os nossos lares são a nossa sala de aula, nossa primeira sala de aula, e que nós estamos aqui para compartilhar e para doar daquilo que nós temos. E na sequência desse item, a respeito disso, Kardec ele traz assim, aliás, não é apenas com o ouro que se pode secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-lo? Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões. Que as procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra. Porque não há ninguém, tendo livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer. E olha que interessante, porque daí vem de acordo com aquilo que a gente está falando, Dar uma consolação. Abrandar um sofrimento físico ou moral. Quantos de nós que já conhecemos a doutrina espírita, que já sabemos das consolações, quantos de nós podemos dar disso? Podemos doar, podemos conversar, podemos dar um consolo, um auxílio físico ou moral. Fazer uma tentativa útil. A falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, o seu tempo, o seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. A esperança, por mais que ela, nesse momento, não seja tão grande dentro de mim, ou dentro, a atenção, o carinho, eu sempre posso doar disso que me é valioso. E a nossa proposta aqui é fazer o convite para o Evangelho no Lar. Para aqueles que já fazem e que hoje talvez tenham mais tempo em seus lares, para que talvez a gente possa se unir e fazer mais vezes na semana, todos os dias na semana, dependendo da minha necessidade, que eu possa, num dia, fazer pelo meu país, no outro dia, pela saúde daqueles que estão nos hospitais, porque o Evangelho no Lar é um momento de conexão, é um momento de auxílio. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. A espiritualidade ela está sempre a postos para nos prestar um serviço,
A gente não tem oportunidade de vir fisicamente até a nossa casa espírita, mas a nossa casa espírita, os trabalhadores desta casa, eles podem ir até o nosso lar. Então, toda vez que a gente fala do Evangelho no Lar, a gente diz que é um convite que nós fazemos à espiritualidade. É um convite que a gente faz ao nosso Mestre Jesus, para que Ele entre pela porta da nossa casa e que lá fique conosco. É um convite a gente fortalecer o bom ânimo, para que a gente possa se fortalecer para dar da nossa esperança, do nosso conforto moral, que a gente possa se fortalecer para auxiliar e que a gente possa ser auxiliado. A gente fala tanto, né, em segurança física, a gente está num momento em que a gente precisa cuidar, se cuidar, e espiritualmente também. Então, esse momento, esse tempo do Evangelho no Lar, que ele é 15 minutos, 20 minutos do meu dia, pode ser feito uma vez na semana, como eu disse, pode ser feito diariamente, se hoje eu estou em casa todos os dias, mas é um momento de conexão. É um momento onde eu posso colocar uma água para fluidificar e essa água trazer o remédio que a minha família toda precisa. Ele é um momento onde eu posso praticar a beneficência, que também está nesse capítulo, que é a ciência de fazer o bem. A arte de bem fazer, Joana de Ângeles nos diz. É um momento em que eu consigo me conectar com o pensamento de Jesus, com o pensamento de cada um dos espíritos, com o pensamento de Kardec, porque quando a gente lê, quando a gente faz uma leitura, a gente se conecta com a energia dessa leitura. E que é uma conexão melhor de nós fazermos hoje do que com os trabalhadores do Cristo, do que com o próprio Cristo. Então esse é o convite, para que nós possamos compartilhar daquilo que a gente já sabe nos nossos lares, com meu marido, com os meus filhos, que a gente possa compartilhar desse momento, que a gente possa se unir em preces por aqueles que necessitam, que eu possa ensinar o meu filho, que eu possa compartilhar com a minha mãe, com aqueles que estiverem dentro dos nossos lares, e se eu não estiver fisicamente, se eu estiver fisicamente sozinha, que eu tenha plena certeza de que eu tenho o meu mentor comigo, e que eu tenho toda uma equipe, porque quando existe o comprometimento do Evangelho no Lar, nós somos muito bem assistidos, nós somos auxiliados, porque o plano espiritual ele está sempre querendo auxiliar. Então, esse é um convite para a prática do Evangelho no Lar. Num livro, Renúncia, do Espírito Emmanuel, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, um espírito que veio em missão à Terra, ele nos ensina que nós precisamos conhecer, meditar, sentir e vivenciar os ensinamentos. Então, na prática do Evangelho no Lar, é uma oportunidade de que a gente conheça o pensamento de Jesus, que a gente conheça, e Kardec nos traz tão bem elucidados, para que a gente possa entender melhor, porque as palavras de Jesus eram direcionadas àquela época, mas a toda a eternidade. Então, que a gente possa entender a simbologia, conhecer. E que bom momento para utilizar do nosso tempo para meditar a respeito desses ensinamentos, porque é necessário tempo para meditação. Meditar. O Evangelho no Lar ele é um momento ótimo, porque nós estamos sendo auxiliados, intuídos nesse momento de meditação a respeito. Quando a gente fala aqui que a equipe nos auxilia no entendimento das palavras, a gente pode pedir isso no nosso Evangelho no Lar, para que eles venham em auxílio e eu medite a respeito do que aquilo quer me ensinar para aquele dia, para aquela semana, para mim, para minha família, né? É preciso sentir. Esse sentimento, ele vem com o tempo, porque quando a gente começa a refletir e entender a grandeza das palavras do Mestre, a gente começa a compreender e a sentir, e então vivenciar.
Aquele que vivencia o Evangelho, ele tem muito para dar. Ele tem muito amor para dar. Ele tem o perdão. Ele tem a paciência. Ele tem a tolerância. Coisas que tanto auxiliam e que são muito preciosas. Então, que a gente reflita qual é o nosso óbolo da viúva, que a gente possa, quem não faz, iniciar a prática do Evangelho no lar, aqueles que façam, que persistam, porque nesse momento, qualquer luz auxilia muito. E então que nós sejamos luz, que nós possamos auxiliar e dar da nossa luz, né? Porque ela também é o nosso óbolo. Então, eu agradeço a todos e convido para que possamos encerrar com a nossa prece. Agradecidos que somos por todos os ensinamentos, por todo o auxílio que recebemos, nós solicitamos ao nosso Mestre Jesus que continue conosco, que nos fortaleça, que nos auxilie e que nós possamos, daqui em diante, estarmos com olhos de ver, ouvidos de ouvir, que possamos ser auxiliados pelo nosso mentor, nosso anjo guardião, a tomar as melhores atitudes, a nos utilizarmos do nosso tempo, do nosso tão bom, precioso tempo, que possamos compartilhar tudo aquilo que nós temos de bom com aqueles que necessitam, e que assim seja.